Tá um tempinho ainda, tá? Estamos ao vivo. Conectado? Estamos conectados, estamos ao vivo. Conectado? Sim, sim. Boa Como é que noite. você tá, cara? Tô bem, graças a Deus. Tudo na Tudo paz. bem? Tudo na paz, tudo bem. Meu som tá chegando de boa aí? Não, tá tranquilo, tá bem. A Tá bem. sua imagem deu uma desfocada um pouco, por que será? Deixa eu dar uma focada nela aqui. E agora? Eu acho que às vezes tem esse delay aí por conta da transmissão, da internet. Às vezes tem umas. Fica um pouco trêmulo mesmo, mas faz parte, é assim mesmo. Como é que tá São José? Tá tranquilo, né? Quer Tá dizer, frio aí não? Hoje não, né? hoje não, hoje tá um clima agradável aqui, né? Os casos aqui de Covid estão aumentando cada vez mais, né? Então, se a gente for passear aqui pelo centro da cidade, aparecendo final de ano, aparecendo. Então, cara, tem uma advogada que teve lá no presídio, era de São José, ela falou pra mim que olha da janela do escritório dela ali pra rua do Calçadão ali no centro, falou que parecia a véspera de Natal, só via a cabeça. Não, cara, o negócio tá daquele jeito. Fila de espera, né? O pessoal tá fazendo bastante fila, assim, tá respeitando aquele um metro ali de distância, mas filas quilométricas, né? Então, supermercado voltou com força total mesmo. Em algumas regiões a pessoa não utiliza máscara, né? É uma crise, a crise não é não sair de casa, a crise é não poder gastar. Sim, exatamente, né? Uhum. Se não consumir, surta. Exatamente. É o que o Bauman fala um pouco a respeito da sociedade para o consumo, né? É a nova liturgia, vamos dizer assim, né? O consumo. Aquela questão de você ficar caçando coisas, todo aquele movimento, né, repetitivo, de ficar olhando prateleiras. Eu achei engraçado hoje que uma repórter falou assim, olha, se você, falando do Brás, né, que ali a região de São Paulo ali que tá cheia, voltou a ficar cheia, né, de pessoas, ela falou, ó, se você for fazer compra, já vai assim com tudo anotadinho, planejado, não fica transitando assim, né, a deriva, né? E é interessante que falando um pouco nessa questão da sociedade para consumo, né, é a nova liturgia, a nova rotina, né? É o novo processo assim, né? Essa questão do consumo, essa sociedade para o consumo, né? O pessoal estava sofrendo por não poder gastar. Sim. A classe média. Exatamente. Então, Diogo, e a nossa temática aí? A gente elege nossos representantes ou não? Uhum. Eu acho interessante, Esas, talvez, antes de falar um pouquinho, só a gente se apresentar um pouco, para quem está entrando aí a primeira vez, para quem ainda não nos conhece, amigos no Face. Se você quiser começar aí, pode começar. Se é o mais velho, você se apresenta. O link tá pela sua página, né? Sim, Muita sim. gente na sua página não me conhece. Uhum. Meu nome é essa obra de arte que está aí exposta mesmo, Esdras Santos. Sou psicólogo também, trabalho no sistema penitenciário, trabalho aqui na penitenciária do Poti, na P2, onde a gente tem o regime fechado e um complexo semiaberto. Entendi. Então você trabalha mais nessa área de psicologia jurídica? Tô no sistema e entrei em 2012, tô cursando direito, pretendo advogar só na área penal. Uhum. E basicamente é isso. Entendi. Tá certo. Então, para a maioria das pessoas já me conhece, eu sou Diogo, eu sou psicólogo, trabalho na área de saúde mental, sou psicólogo clínico também, mas a minha primeira formação, vamos dizer assim, deu início a tudo isso aí, né, essa universo aí, universo das humanas, foi a filosofia, né, a Sagrada Filosofia. Minha primeira formação lá em 2001, né, então foi ali que eu fiz minha primeira experiência, né, e eu carrego isso comigo até hoje. Né? Adoeceu. Oi? Adoeceu. Depois você faz filosofia, rapaz. Aí não tem mais volta. Mas como que foi sua pergunta mesmo, Edra? Repete aí sua pergunta. Sobre a nossa temática, nós elegemos os nossos representantes ou não? Como é que você vê? Então, né?
vamos fazer aí, vamos voltar um pouco às bases, né? Como que surgiu essa questão da representatividade política, né? Então, assim, existe um momento histórico, né? E aí eu vou ter que recorrer, né, aos meus colegas filósofos, né? Então, existe um momento histórico chamado, de filósofos políticos, chamado filósofos contratualistas. E é interessante que é um pensamento originário, assim, né? É lógico, já existia uma discussão sobre política, sobre sociedade, a questão do coletivo, do indivíduo. Isso é uma discussão homérica dentro da história da filosofia, né? Com Aristóteles, Platão, e lá vai aí, né? Mas existe três filósofos da filosofia política que são os expoentes, assim, que pensaram essa questão da representatividade, já que o nosso tema é se elegemos nossos representantes. Então, eu vou dar uma pincelada, meio por cima mesmo, a respeito desses filósofos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o nosso perfil aqui no Brasil, qual que é a nossa realidade política no Brasil, dos eleitos, né? Quem são as pessoas que elegemos aqui no Brasil. Então, esses filósofos contratualistas, né, eles precisaram pensar a respeito da necessidade do Estado. Por que é necessário um Estado? Por que é necessário uma nação? Eles começaram a pensar isso porque o poder, né, a manutenção do poder e a relação com o poder estava entrando em crise ali, né? E aí tem um filósofo aí conhecido chamado Thomas Hobbes, né? O que perpassa esses três filósofos, Hobbes, né, Voltaire e Locke e Rousseau, é que existe um estado de natureza, mas cada um compreende esse estado de natureza de maneira diferente, né? Então, para Thomas Hobbes, ele acredita que existe um estado de natureza selvagem, primitivo, né? Então, nesse estado de natureza, o homem tem uma tendência, vamos dizer assim, uma inclinação para o mal, né, para o conflito. Então, nesse estado de natureza hobbesiano, não existe uma tutela do Estado, não existe um ordenamento político, jurídico, constitucional. Então, consequentemente, não existe polícia, não existe funcionário público, não existe um aparato governamental constituído, né? Então, como o homem ele lida com tudo isso, com esse estado de natureza? Então, ele precisa criar um pacto social, né? Ele precisa de um contrato, né? E aí ele delega isso para um representante absoluto, né? Então, ele é a favor do absolutismo, o Thomas Hobbes, né? Então, o homem, ele para ter segurança, para ter estabilidade, ele, vamos dizer assim, entrega essa responsabilidade para um líder absoluto. Então, ele, para ter segurança, ele precisa abrir mão da sua liberdade. Essa é uma primeira compreensão, né? E veja se isso não tem um pouco a ver com algumas compreensões aí de contemporâneas, né? Tem um outro filósofo que ajuda a pensar um pouco essa relação com o Estado, essa relação com a representatividade, que é o John Locke. Então, para John Locke, o homem não é nem mal nem bom, né? Então, a única coisa que ele entende é que existe um direito natural, a priori. Esse homem ele tem um direito natural, né? Esse estado natural aí, que é o direito à vida, que é o direito à liberdade. Então, por que ele precisa de um representante? Para garantir esse direito natural, à vida, à liberdade. Então, ele escolhe um representante, mas ele tem uma compreensão bastante diferente de Thomas Hobbes. E para Hobbes, esse governador, vamos dizer assim, ele tem um poder absoluto. Para Locke, não, desde que não interfira nos seus direitos individuais e no seu direito à propriedade privada. Entende? Então, ele não tem uma compreensão que o homem é mau, né? Não. Desde que a propriedade privada, os direitos fundamentais dele sejam respeitados, né? Então, ele entrega essa, vamos dizer assim, essa tutela a um representante. E aí existe um outro também filósofo político contratualista chamado Rousseau, que ele tem uma compreensão diferente, que o homem, em seu estado natural, ele é bom.
né? Então é aquela famosa frase que a gente conhece, né? O homem é bom, né? Mas é a sociedade que o corrompe, né? Aquela compreensão de mal selvagem. Então, assim, o homem ele é bom por natureza, ele tem uma inclinação para o lado positivo da vida. Não existe um estado animalesco, vamos dizer assim, como dizia Thomas Hobbes. Então, ele elege, vamos dizer assim, um representante, mas é uma representação participativa, né? Desde que esse representante ele garanta a vontade do povo, né, a vontade geral. E o que ferra tudo isso aí é a propriedade privada. Então, por conta da propriedade privada, surge a desigualdade social, existem os conflitos, né? Então, o representante, no caso, para esse filósofo político, seria alguém que combateria a desigualdade. Então, isso foi uma pincelada aí de como que surgiu toda a política a respeito da compreensão aí dos governos, das nações, né, e da representatividade. Né? Tem, isso que eu apresentei, você vê um pouco relação, Ezra, com os nossos representantes, com a forma de compreensão de Olha, políticos, de representação? tá me ouvindo, né? Estou te ouvindo. Eu tenho uma certa identificação com o Thomas Hobbes nessa questão dessa maldade humana, entendeu? Eu não sei se é pelo ambiente que eu trabalho, Pode ser. mas mesmo tirando de lá, não é que eu olho isso na figura do preso. Eu olho Uhum, isso na figura do servidor, eu olho isso na figura dos membros da instituição, eu olho isso na figura do político, na figura do judiciário, entendeu? Eu uhum, olho isso, olho isso na educação, eu olho isso nas relações entre amigos. uhum. Então, eu tenho muita identificação com essa coisa de uma existência do mal no ser humano, uma coisa lá na essência mesmo, entendeu? E isso praticamente sem exceção, eu vejo esse mal Entendi. universal. Uhum. Sim, você tem uma identificação Tenho muita, cara, muita. Entendi. Tá certo. Ó, então, foi mais ou menos assim uma discussão de como surgiu essa questão dos nossos representantes. É lógico, né? Não se encerrou nessas três compreensões. Depois teve Montesquieu, que trabalha a questão da divisão dos poderes, e assim vai. Depois tem uma compreensão de uma representação de esquerda, de direita, né? Assim, só fazendo uma pincelada histórica mesmo, né? Como que surgiu a ideia de esquerda e direita, foi termo, né, cunhado ali na Revolução Francesa, né? Então, uma esquerda tinha a ver com pessoas ali mais assim reacionárias, né? Mais que batiam de frente com o poder vigente, a direita são pessoas mais conservadoras, né? E hoje é até um perigo a gente falar sobre direita e esquerda, porque a gente pode sair ferido, né? Hoje eu Justamente. recebi uma mensagem bem romântica na discussão. O cara falou que queria me encher de porrada se eu estivesse na frente dele. Entendi. E é interessante que a gente tem que perceber que existe várias compreensões, tanto de esquerda como de direita. Né? Se você pegar, por exemplo, até a questão do socialismo, né? Alguns partidos, né, de direita se apropriaram desse termo, por exemplo, na Alemanha nazista. Então, assim, existe várias compreensões, né? Não existe só esse modelo assim bipolarizado, vamos dizer assim, né, de esquerda e direita. A grosso modo, né? Então eu tenho até que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui, mas a grosso modo, os governos de esquerdas eles entendem que os políticos, os representantes precisam trabalhar a questão da igualdade social, né? Precisa acabar com as desigualdades, né? Os governos de direita, né? Que também entraram com uma perspectiva mais liberal, né? Acreditam na eficiência, né? Que o capital ele é autorregulador. Esse capital né? Então é meio que existe. Opa, acho que o Ezra saiu da transmissão aqui. Deixa eu conectar ele novamente aqui. Vamos lá. Voltando.
Voltou. Caiu não, só falhou e voltou, né? Falhou e voltou. Uma compreensão de governos de direita é que, né, neoliberais, vamos dizer assim, liberais, é que esse capital ele é autorregulador e que realmente as desigualdades vão estar aí, meio que é próprio do ser humano a desigualdade. Então, assim, são compreensões que acabam movendo a nossa decisão, né, determinando as nossas escolhas, né, a escolha de quem nós iremos eleger, né? Beleza, então eu dei uma pincelada aí rapidamente a respeito da história, da filosofia. Vou falar um pouquinho da realidade brasileira. Eu pesquiso aqui, Esas, e por se tratar, né, do tema, será que elegemos nossos representantes? Então, olha que interessante. O Brasil, né, existe 52% do eleitorado brasileiro é constituído por mulheres. 52%, mais da metade. E eu não estou abarcando aqui outras questões de gênero, né? Que a gente sabe que também é importante, que são minorias também no Congresso. Então, desses 52% de eleitores mulheres, atualmente, né, nas últimas eleições, 15% estão no Congresso. Houve um pequeno aumento de participação de mulheres na política por conta daquela lei lá, né? Eu tenho até aqui o número da lei 9.504, onde que os partidos e as coligações precisam preconizar no mínimo 30% de candidatas do gênero feminino. Então houve um aumento, porém não é um aumento expressivo, né? E a gente sabe também que em 2016 houve até a questão da fraude das candidatas laranjas, né? Então, muitos partidos aí colocaram mulheres e eles começaram a perceber que tinham candidatas que não tinham nenhum voto, então, ou seja, nem ela votou nela mesma. E aí, a possibilidade de uma fraude aí, né? Beleza. Então, vamos falar um pouco dos deputados federais. Dos deputados federais, 10,5 são mulheres. Qual que é a nossa pergunta mesmo? Será que elegemos nossos representantes? Né? Então, assim, no que se refere ao gênero feminino, existe uma organização, União Interparlamentar, que pesquisou entre 190 países, né? O Brasil está em centésimo, 56ª, na sexta posição. Ou seja, existe o Brasil ele perde de lavada, assim, né? Então ele fica atrás, por exemplo, de países como Senegal, Etiópia, Equador, né? Ruanda, Bolívia, Cuba, Nicarágua, Suécia, África do Sul. Então, olha a posição do Brasil em eleger candidatas do gênero feminino, né? E a gente sabe que em países em que houveram, né, maiores eleições de candidatas femininas, diminuiu, por exemplo, violência doméstica, então aumentou as leis de proteção às mulheres. Né? Por exemplo, existe um país que está em primeiro lugar em eleição de candidatas femininas, né, de candidatas mulheres, que é a Ruanda, na África. Então, na Ruanda, inclusive até a Organização Nacional Mundial, né, ela estuda esse movimento, porque lá, né, quando se elegeram mais mulheres, então diminuiu 18% o genocídio, né, começou a surgir leis de amparo a essas mulheres, ou seja, começou a surgir essa representatividade. Né? Então, uma outra questão, por exemplo, quando a gente fala da questão racial, né, 75% dos eleitos deputados são brancos, né, e um indígena, um índio, somente, um candidato indígena, né. Então, assim, ó, das últimas eleições, de 1.790 eleitos, somente 77 se declararam negros, né, no que se refere ao poder executivo, legislativo, nas esferas estaduais, distritais e nacionais. Então, eu acho que a pergunta que você me faz, eu respondo para você assim, simplesmente apresentando esses dados, né? É interessante a gente tentar entender o porquê disso, né? Exatamente. Porque, assim, por que
os grupos, eleição municipal, por exemplo, esse ano, você mora em São José, essa região que você mora aí é uma região grande pra caramba. Aham. Por que que essa região ela não consegue eleger os representantes dela? Se a Uhum. gente for ali para a Zona Norte, Santana, toda aquela região também é enorme. Quantos representantes deles que eles elegem? Uhum. A gente vê que existe uma discrepância, porque é gente que mora, como o Gessé fala, gente da ralé, mas Sim. vota com muita certeza, com muita esperança nos representantes de outra classe que ele não tem acesso, que ele não tem proximidade, que ele não habita e Sim. que não tem um olhar para com ele. Isso é que é engraçado. Mas falando no Gessé, eu acredito que a melhor, a melhor descrição do porquê que isso acontece, entre as poucas coisas que eu li, não vou dizer que eu li muito, mas eu acho que o Gessé foi muito preciso Aham. nisso. Porque ele fala que a gente vive essa realidade que nós vivemos por conta de alguns fatores. Uma questão de poder, mas quando vai para a origem, ele vai lá na escravidão, ele vem para o final da escravidão, mas aquele final oficial, Uhum. aquele final oficial, protocolar, mas que essa escravidão ela perdura até os dias de hoje. E ele vem fazendo uma reflexão dizendo que a escravidão no Brasil, infelizmente, ela não é compreendida como algo marcante, doloroso, maldoso, perverso. Tipo, se a gente pegar os judeus, falar do nazismo para o judeu, ele tem uma compreensão precisa da maldade que existiu no nazismo, da injustiça, da perseguição. Ele tem esse olhar. E a gente, enquanto brasileiro, a gente não olha para o nazismo desse jeito, para a escravidão desse jeito. Olha como se fosse um fato, uma Olimpíada que aconteceu, que acabou lá no... E fica por isso mesmo, foi um fato passado e segue para frente. Só Uhum. que eu costumo brincar com um amigo meu, que ele é formado em História, que eu brinco com ele, eu digo que a História é a rainha das ciências humanas. Porque sem a História a gente não consegue entender os finalmente, o que aconteceu no processo para chegar naquele resultado. E como a gente não entende, não tem uma reflexão sobre esse processo de escravidão, inclusive recentemente a gente viu que o presidente falou que os portugueses nem chegavam à África, querendo dizer que os negros traziam os negros escravos até o navio, nem precisava descer. Uhum. Outra pérola veio do vice-presidente, que ele quis dizer que o nosso problema é causado por um privilégio dos brancos, pela indolência dos índios, chamou os índios de preguiçoso, e pela Uhum. malandragem do negro. Eu acho que o negro foi tão malandro que ele se colocou como escravo. Foi isso que ele falou. O, Uhum. a vida nativa que os índios vivem há muito tempo, ele acha que é preguiçoso. O cara não faz nada para viver daquele jeito. Uhum. Mas por essa falta dessa reflexão em relação à escravidão, ela se tornou só um fato que aconteceu e passou. Só que esse racismo ele passa por transformações. O Gessé ele é bem preciso quando ele vem para o início do século passado, ali na década de 20, Pedro, 30. deixa eu só te interromper um pouquinho para quem está assistindo, né? Gessé de Souza, ele é um sociólogo, né? Um É. soci... Ele é formado, a formação dele é direito, né? Só que ele foi para o Uhum. mestrado em sociologia, eu acho que o doutorado dele acho que é em filosofia. Não, Psicanálise também, estudou é, psicanálise, ele fez tudo ali. é, não, é monstro, cara. Sim. E ele fala que isso é decorrente do início do século passado. E ele faz até um paralelo entre essa formação do pensamento no Brasil e a formação do pensamento nos Estados Unidos, onde Uhum. lá os teóricos constroem uma narrativa colocando o americano como se fosse o judeu, o povo prometido, o povo Uhum. pragmático, um povo inteligente, um povo que pensa, um povo que está à frente. Sim. E no Ele Brasil, trabalha, ele trabalha aquela concepção também, né, do próprio Max Weber, né, a influência do é calvinismo que o predispôs, né? protestantismo, Sim, sim.
E no Brasil, começa com algumas dualidades ali na obra do Gilberto Freire, mas ele vem citando fortemente o Sérgio Buarque, com Raízes do Brasil, onde apresenta aquele sujeito afetuoso, o homem cordial. Sim. Só que a compreensão desse homem cordial, sendo um homem que age com coração, e isso é até hoje, né? Você vê que as pessoas falam, não, o Brasil é um povo de calor humano, um povo amoroso, um povo acolhedor. É muito relacionada a esse entendimento que foi construído do homem cordial. Um homem cordial de coração, um homem que age pelo afeto, um homem sentimental. Só que isso, o indivíduo, quando ele passa a ter como regra estrutural dele as emoções, o afeto, o coração, ele é um indivíduo corrupto, porque ele vai sempre favorecer alguém em detrimento de outro, depende do coração, depende do afeto, do vínculo que ele possui. Então, construiu-se esse homem corrupto desde lá do início do século passado. Sim. A própria palavra corrupção, né, vem disso, córdia, né, de ruptura, né, coração partido. Isso, partido. Exatamente. Aí ele fala que são alguns tópicos que a gente precisa entender. Ele fala dessa compreensão da escravidão, fala desse momento de uma construção de uma ideia entre os sociólogos, entre os antropólogos, que vem com esse homem cordial. Só que ele vem com o entendimento da gente entender a divisão de classe. Que quando a gente fala divisão de classe, as pessoas já viram o rosto, tipo o pobre, o rico, o que tem mais, o que tem menos, mas ele não parte desse olhar. Essa concepção bem localizada, né? Bem esse economic case, entendeu? Ele parte para os aspectos amplos que envolvem a existência toda, entendeu? Social, cultural, o afeto, a agregação familiar, a linguística. Tudo isso. E ele dá alguns exemplos assim que são bem práticos, que isso faz com que haja um privilégio na classe média, porque como a classe média... Difícil falar de classe média, porque hoje o cara ganha 5 mil, ele fala que ele é classe média. O que ganha 50, às vezes, acha que é rico, mas o que ganha 50 é classe média, o que ganha 5 é que não é. Mas esse classe média... Desculpa. Esse classe média, por ele estar mais bem remunerado, por ele estar mais bem localizado, por ele estar mais bem estruturado a nível social, ele consegue proporcionar aos descendentes toda essa estrutura de crescimento. Então, a gente pega os filhos da classe média, desde a infância eles têm a possibilidade de uma estimulação maior, onde eles têm o brinquedo lúdico, o brinquedo imaginário, o brinquedo do tabuleiro, eles têm os jogos. Só que quando a gente vem para os pobres, desalentos, as crianças não têm nem essa oportunidade. São crianças que vão se tornar adultos que não passaram pelo estímulo. Sim. Eu acho que é interessante, Ezra, assim, muitas pessoas, né, principalmente nos tempos atuais, né, quando a gente faz alguma crítica ou descreve algum movimento social, alguma conduta humana social, né, quando a gente fala que esse filho de um indivíduo da classe média que tem todos esses privilégios, né, algumas pessoas falam assim, poxa, mas isso foi uma conquista, né? A famosa meritocracia, mas isso é negativo, isso é errado. Em nenhum momento ele tem uma avaliação moral, vamos dizer assim, se isso é certo e se isso é errado. O que ele quer dizer é que existe toda uma construção, acho que você vai falar um pouco sobre isso, existe toda uma construção de um novo preconceito, vamos dizer assim, que é de uma hegemonia cultural, né? Um culturalismo cientificista, né? Porque antigamente a escravidão, vamos dizer assim, o que legitimava a escravidão era o corpo, era a questão fenótipa, era, né, a questão assim. Então, alguns povos geneticamente, biologicamente são inferiores, né, para atividades que envolvem a cognição. Então, era uma escravidão assim bem taxada mesmo na questão biológica. E, né, existe todo um movimento aí que desafirma esse tipo de escravidão, mas surge uma outra tipo de preconceito racial, que é o culturalismo, no sentido assim, eu compreender que existem algumas culturas que têm mais potencial
para o conhecimento, para o saber, né? E existe povos inferiores. Então, assim, esse sujeito aí da classe média com seus privilégios, né? Não quer dizer que ele moralmente ele é um alienado ou um alienante, vamos dizer assim. Não. Ele muitas vezes é perpassado por um discurso, né, de que ele tem assim mais potencial do que outras pessoas que não têm isso. Né? Não sei se eu Não, é me isso fiz. mesmo, porque desde muito novo, esse indivíduo, enquanto criança, ele tem as oportunidades até dos estímulos diferentes, entendeu? Que Sim. isso vai acarretar em consequências favoráveis ao longo, mesmo que o outro venha a ter a oportunidade que ele vai ter, as consequências Uhum. favoráveis por um passado, por uma infância mais estruturada, mais bem alimentada, com um lúdico que funciona em todas as esferas, desde o concreto até as questões subjetivas, as emoções, onde os pais têm a oportunidade de tirar férias nas férias escolares para ter um período viajando com os filhos. Isso tem um significado monstro na construção, entendeu? Só que com o final da escravidão, não acaba a escravidão. Passa-se a partir de construções teóricas, passa-se agora a escravidão a partir da bagagem cultural que você tem. O quanto que você sabe? Ah, você não sabe? Então você é menorizado. Isso acontece aqui dentro, entre o próprio povo brasileiro, e acontece entre povos. Os americanos olham para os outros povos assim. Eles não conseguem muito olhar para a Europa assim, porque quando eles surgem, a Europa é um continente antigo, com algumas estruturas. Mas para outros países, ditos como os emergentes, eles têm esse olhar. Até o negro americano, ele tem esse olhar para o hispânico como o latino como alguém menor, entendeu? Sim. Mesmo ele sofrendo o preconceito lá. E aí isso meio que fundamenta aquela compreensão, né, de que, olha, o Brasil ele foi existiu uma colônia de exploração, né? Então os exploradores, os colonizadores são portugueses, já, por exemplo, os colonizadores ingleses, né, da América do Norte, né, com toda aquela bagagem. Então, como que isso vai fundamentando uma supremacia cultural, vamos dizer assim, né, e que aparentemente ela é mais aceita, né? Ela é mais bonitinha porque não está falando ali que é uma questão fenótipa, né? Que é uma inferioridade por conta de uma incapacidade de reflexão cognitiva, intelectual, mas é uma supremacia, vamos dizer assim, cultural, né? Vem um pouco aquela questão do darwinismo social, né? Então, existe as teorias evolucionistas, né? De que os indivíduos, né? Os seres, eles evoluem. E existe uma evolução também enquanto sociedade. Então, o quanto que a própria ciência e os próprios discursos, assim, discursos epistêmicos, vamos dizer assim, sustentou esse preconceito e o quanto que isso está arraigado na nossa compreensão, na nossa psique, né? No nosso inconsciente, vamos dizer assim. Né? Mas aí tem outro fator, porque lá quando começa essa ideia desse indivíduo cordial, também, paralelamente, vem essa questão da relação do público e do privado. E o público, ele sempre existiu segregado como algo que é corrupto, algo que é estragado, a corrupção na política, as estatais metem a mão nas estatais. Não que isso não seja verdade, mas o problema é que olha-se para o privado, para o mercado, como algo santificado, algo puro. E a verdade não é essa, porque é esse privado que é visto como algo puro que financia essa corrupção do público, que tira proveito desse patrimonialismo, entendeu? Só que para isso acontecer, quando a gente coloca esses donos do poder mesmo, que é o financeiro, é um grupo muito reduzido. Quando a gente vem para o Brasil, vamos ver que 1% da população tem o patrimônio de 1/3 da população mais pobre. Então, mas é esse 1%, eles não estão na política, eles só financiam a política.
É engraçado, por exemplo, o Eduardo Cunha, quando foi presidente da Câmara, quem mais cooperou na campanha do Eduardo Cunha foi uma empresa, uma operadora de saúde. Foi quase, se eu não me engano, foram quase 7 milhões que foi dado para a campanha do Eduardo Cunha. Só que o Eduardo Cunha, enquanto presidente da Câmara, ele conseguiu fazer com que 50 multas aplicadas ao setor operacional de saúde fossem reduzidas para 2. Então, 48 multas foram jogadas no ralo. E eu acredito que essas 48 multas superariam muito o valor que ele recebeu durante a campanha. Porque essas multas não são multas de poucos reais. Geralmente são multas que falam assim, 6 dígitos para lá. Mas, assim, esse poder financeiro, ele precisa dessa classe média, porque a classe média, ela assume um destaque, porque o poder intelectual está com a classe média, por uma questão de ser um volume bem maior do que os burgueses do financeiro. Então, é a classe média que produz a divulgação de mídia. A mídia não produz conhecimento, mas é a classe média que proporciona isso. É a classe média que dá legalidade para as ações políticas, jurídicas. Quem são esses? São os desembargadores da vida, os ministros dos tribunais da vida, os doutores, pesquisadores das universidades públicas. E esse benefício continua com a classe média, porque os filhos da classe média estudam em boas escolas, mas na hora de ir para a universidade, eles vão para as universidades públicas, que são reconhecidas como melhores. Então, aí a gente escuta discurso do tipo, tem que acabar com o ensino público. Não acaba porque aquilo é uma fonte de privilégio da classe média. A gente pega o governo do PT, por exemplo, que nós tínhamos 3 milhões de universitários, e isso adicionou-se 5 milhões, foi para 8. Passamos a ter 8 milhões de universitários, mas não tirou vaga da classe média nas universidades públicas, foi muito pouca. Na verdade, abriu-se muitas vagas em instituições privadas, justamente para não mexer com este que detém esses privilégios, porque eles são o mecanismo de autorização para o poder financeiro, entendeu? Então, eles acabam ficando intocáveis. Eles acabam tendo fazer a ponte ali, né? Precisa deles, é necessário eles. E é justamente a classe média que vai dizer que o público, que a estatal não presta, que está sendo roubada, que vai dar carta branca para uma privatização, como se isso fosse melhorar. As pessoas têm essa ilusão que privatizou, por exemplo, a Vale. A Vale foi privatizada na época do Fernando Henrique por uma bagatela. Sim. Isso é o que o Gessé de Souza fala, né? Esse complexo do vira-lata, né? Não, tá na mão dos estrangeiros, o negócio funciona, o negócio aí a coisa vira, né? Esse complexo, né, nessa representação social que foi sendo construída ali, né? Ele cita bastante a questão do Sérgio Buarque de Holanda, que ele vai trabalhando essa questão, esse complexo do vira-lata, né? De que sempre o externo, né, o estrangeiro é o melhor, né? E funciona quando vai para a mão deles. Assim, o nível de exploração aumenta. Por exemplo, a Vale está tirando o patrimônio do solo inteiro. E o que é que ela deixa para a gente? As lagoas de lama contaminada que já romperam aí 1 a 2 barragens ao longo dos últimos anos. E pelo que você está falando aí, Eza, pelo que eu percebo, assim, né, na minha ignorância, vamos dizer assim, então existe assim, existe uma compreensão, existe uma dicotomia aí, né? O público, a esfera estatal, a nação e o privado, que no caso seria o mercado financeiro. Então existe meio que um maniqueísmo aí, vamos dizer assim, político, né? Como se fazendo o bom e o mal. Uma analogia, como se o Estado fosse, o Estado é o corpo, né? Aquele corpo corruptivo, e o mercado financeiro, que é esse poder invisível que perpassa todas as nossas relações. A gente começou essa live falando principalmente do consumismo, né? Essa nova liturgia diária que as pessoas fazem, né? Então é como se fosse o espírito puro, né? E o quanto foi sendo construída essa ideia de que tudo que é público, tudo que é político é sujo, é corrupto, e o mercado ele é intacto. E o quanto que isso tem a ver um pouco, né? Então, se o político é sujo, esse lugar de corrupção, que realmente existe essa corrupção, então para que escolher representantes,
dentro desse meio. Aí a gente começa a entender essa onda de novos políticos que não são genuinamente políticos no sentido do termo, né? Que são juristas, né? Que são servidores públicos, que são gestores, né? Você Dória, o vê ali, Dória. eu sou um gestor. Então, já que eu não encontro um representante na política, porque a política é suja, eu vou escolher esse representante fora do ambiente político, né? Então, são essas ondas aí de representantes que vêm do sistema jurídico, né, do sistema artístico, né, e de outras searas aí, né? A gente, por exemplo, na última eleição, isso ganhou um pouco de gás, né? Essa coisa de eleger o não político. Tanto que até hoje falam de alguns personagens aí da mídia que serão candidatos. Falaram do Datena ia ser candidato, o Roberto Justo ia ser candidato, o Luciano Huck candidato. E quando alguns outros empresários que têm um pouco mais de proximidade sempre questionam eles se eles serão candidatos. Por quê? Porque passa por uma certa desesperança do povo. E acaba daquela coisa, pô, assim tá dando errado, vamos fazer assim diferente para ver se dá certo. E nessa tentativa desse diferente, sem compreensão, muitas vezes acaba até piorando, entendeu? Não porque não haja capacidade quando se elege um gestor, um empresário, mas é que são esferas muito diferentes. Uma reclamação muito comum entre as pessoas que vêm do privado para o público é na diferença estrutural. As legislações são diferentes, a dinâmica é diferente, a administração é diferente. Mas eu acredito que seja possível para quem chega conseguir fazer algum trabalho. Mas, assim, dando continuidade, que a gente estava falando dessa coisa do Estado ser podre, sujo, corrupto, a gente vai ver que existe e nisso a mídia é muito utilizada. Por exemplo, você pega a Operação Lava Jato, que é algo mais recente. A Operação Lava Jato, ela praticamente ela veio querendo provar que a Petrobras só é roubada pelo Estado, enquanto estatal, que ela deve ser privatizada. E adota-se esse discurso. Isso passa a receber apoio, entendeu? E é justamente aquilo que a gente falava da legitimidade política e jurídica, porque isso faz com que levante uma gama de políticos que acreditam que deve ser privatizada, projetos são montados, busca-se um amparo jurídico, aí entra naquela guerra de pode, não pode, algum tribunal da vida vai falar que está legal e é muito fácil, na verdade, privatizar. Parte da Petrobras já é ou terceirizada ou privatizada, a verdade é essa. Só que assim, e por que isso tem como consequência na nossa escolha? Porque se nós não conseguimos entender todo esse processo que vem da escravidão, com essas divisões de classe dentro das suas oportunidades no âmbito da existência, que vai construindo esse sujeito corrupto em favor do mercado financeiro, porque o mercado financeiro é que é o maior corrupto, não é o político. Eu não estou dizendo... Eu vou deixar bem claro, porque senão já vão falar diferente. Eu não estou dizendo que não há corrupção na política. Há muita, sempre houve. O que eu estou dizendo é que é uma corrupção que é como barganha e financiada por um mercado financeiro. Eles que financiam toda essa corrupção, porque são eles os maiores lucros vai para o bolso deles, não é nem do político. Os políticos ficam milionários roubando, é fato. Mas os maiores interesses, por exemplo, quanto que se ganhou numa privatização de uma Vale, de uma telefonia, por mais que um político tenha embolsado, quem está embolsando muito são as operadoras telefônicas, é a Vale do Rio Doce aí. Olha que interessante isso que você está dizendo aí, essa questão dessa dicotomia entre política e mercado financeiro, né? Tem uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, eu não sei exatamente qual lugar que ela está nos assistindo, e que ela diz aqui, né, os maiores políticos que existem
ou, ela quis dizer, o maior poder é o poder comerciário. Por exemplo, na pandemia, eles aumentam os preços dos produtos, gerando a máfia comerciária. Ou seja, é eles que determinam, vamos dizer assim, o sistema, né? Em plena mobilização, né, das políticas públicas de saúde, então existiu, né, comerciários que aumentaram os preços dos produtos, ou seja, surfaram nessa onda aí, né? É lógico, existem casos aleatórios, existem casos pontuais, mas é uma reflexão dessa influência do sistema financeiro na política, vamos dizer assim, né? O que a gente tem que entender é que esse privilégio que a classe média goza dele, Uhum. ele, ele, ele é mantido, porque quando ele é atingido, gera um desequilíbrio, entendeu? Por exemplo, você vai ver que o governo da esquerda, vou chamar de esquerda, PT, Lula, eles cometeram, para mim, um grande erro. Eles pensaram o seguinte: eu vou agradar a todo mundo, eu vou agradar o financeiro, proporcionando o consumo, vão produzir mais, vão vender mais, vão lucrar com isso. E eu vou agradar quem está lá embaixo, porque vai consumir, o cara vai ter o carro, vai ter aquilo, vamos tirar a alíquota, isso, aquilo. Só que isso foi uma das piores coisas que a esquerda fez quando chegou ao poder. Foi investir para possibilitar o consumo. Porque como não possibilitou uma construção de consciência, um entendimento da posição do cara que é trabalhador, que é força de trabalho, na hora que ele passou a consumir, ele entrou muitas vezes no engano, como você falou no início, o cara ganha 3 mil é classe média. Por isso que o Lula comete essa gafe, que ele fala que tantos foram inclusos na classe média. Não, não foram. Porque o cara que tem um trabalho precarizado e ganha 1.000, ele tem um trabalho precarizado que ganha mal. Ele tem um trabalho precarizado, ele passa a ganhar 5.000, ele tem um trabalho precarizado melhor remunerado. Ele não deixou, ele não mudou de classe, ele não mudou de nada, ele continua nas mesmas dificuldades. É mais ou menos aquilo que o Gessé de Souza fala, né? A definição de classe média não está necessariamente ligado a, Não, né? Mas é esse patrimônio cultural, que é o que você falou, isso, do tempo dos filhos estudarem, de um convênio, né? De possibilitar ter acesso só um pouquinho que está dando um retorno tá aqui. ouvindo? Tá ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Só que a partir do momento que houve uma melhora no ganho financeiro, que houve o consumo, esse consumo ele foi diversificado. Aí é quando a gente viu um incômodo de uma classe média que eu falo não financeira, mas enquanto uma questão ideológica. Foi a hora que nós vimos esse incômodo, porque o favelado vindo para o banco da faculdade com meu filho, os aeroportos, tem uma professora da PUC que publicou uma foto na hora, ela estava, acho que foi em Guarulhos ou em Congonhas, para viajar, e o cara estava sentado de regata, bermuda, chinelo, comendo uma coxinha, ela tira uma foto do cara e publica no Face dela, questionando rodoviário ou aeroporto. Exatamente. Entendeu? E surgiram N casos desse, porque essa classe média que é só ideológica, ela necessita da miséria para gozar de status. Se acabar essa miséria, qual status que ela vai usufruir? Nenhum. Até dificulta. Então, foi na hora que se proporcionou o consumo que os de baixo começaram a frequentar alguns, nem todos, mas alguns ambientes possíveis onde eram mais tradicionais da classe média, houve um incômodo. Isso contribuiu para uma queda. As pessoas vão dizer, não, caiu por causa da corrupção. Mentira. Nenhum governo no Brasil caiu por causa da corrupção e nenhum governo no Brasil cai por causa da corrupção. O governo do PT caiu porque ele permitiu que a migalha chegasse nas classes mais pobres. Esse discurso de combate à corrupção ele é tão incoerente que a Dilma concretiza o impeachment, 2, 3 meses depois, se não estou enganado, vai à votação Temer para ser cassado, com gravação falando com o Joesley e tudo, e o Temer não foi cassado. A mesma Câmara que votou na cassação da Dilma
acho que 2 meses depois estava votando para permanecer o Temer na presidência. A mesma Avenida Paulista colocou 1,5 milhão com a Dilma, 2 meses depois não colocou ninguém, sem carro de som, sem nada, nenhuma faixa. Então, você vê que, assim, não foi tirar um governo de esquerda, foi o que esse governo estava representando. Pouco interessa se era Dilma, se era Lula, isso não tem significado, não tem importância nenhuma. É o que eles representam, que símbolo que eles trazem, que signo é esse. Isso é o que gera o problema, gera o incômodo. Eu tenho uma amigo. A gente já está finalizando o nosso tempo, né? Mas eu vou ler um comentário que a minha amiga fez, e que fala um pouco da representatividade. Nós escolhemos a gente que elegemos. Ele coloca assim: o nome dele é Leandro, está morando lá no estado do Paraná. Ele coloca assim: o Esdras disse algo importante. Isto denominamos lugar social. Vota-se pessoas alheias a um tipo de realidade e muitas vezes uma desvinculação da realidade. Mesmo daquela da realidade. Tipo mudato nega suas raízes. Eu entendi. Vou finalizar. Então, assim, o que acontece na prática de uma maneira bem concreta? Esse pobre que está na periferia, que está excluído, que é abandonado, quando ele vê um outro da periferia também excluído ser lançado candidato, seja lá qual for a intenção, é muito difícil para ele acreditar nesse outro, porque ele já vive numa consciência que ele está estragado, que ele está jogado, que ele não presta, que ele não tem capacidade, que ele não pode, que ele não consegue, e ele projeta nesse outro. Então, eu já vi pessoas dizer assim, pô, fulano, comedor de feijão, quer dizer, um igual a mim, entendeu? Exatamente. Então, aí aposta assim, em representantes de classe, entre aspas, superior, que vai fazer com que eles continuem sem ser vistos. E eu costumo dizer que muitas vezes não é nem maldade daquele que foi eleito, é que essa realidade periférica, ela é tão desconhecida por esse eleito que ele não consegue nem refletir que aquilo existe muitas vezes, entendeu? Sim, aquilo é aquém da realidade dele. Desde quando ele nasceu, ele não tem noção nenhuma daquela existência. Então fica difícil. A sátira, só ligar aqui, dando realmente dá retorno aí. Minha voz. É mais ou menos o que a gente vê, né? Em períodos de eleição, né? Principalmente esses programas aí de comédia, né? Que fazem esses memes, né? De políticos indo a lanchonetes, a botecos, a padarias, né? Então você pega ali Peraí, Ezra, tá sem som. O Marcelo Adnet tem um no YouTube que é perfeito. Exatamente. Aquele é perfeito, cara. Aqueles memes lá, uma vez, do Dória tomando um café com leite, assim, a cara de repugnância dele, né? Então, é mais ou menos o que você falou, né? Então, o próprio eleitor ali, ele vê um representante ali de bairro, da comunidade dele, e ele não acredita. Né, ele fala, poxa, né, pode vir alguma coisa aí, né, dessa pessoa, né? Então ele projeta para esses políticos que muitas vezes aproveitam essa surfam muitas vezes, né, a própria construção, né? Uma crítica positiva, mas a própria social, a figura do Moro, Perón, não estou fazendo nenhum tipo de mal, mas não tem que o eleitor essas imagens para poder eleger o seu representante. Diogo, mas eu acho que tá bom. Tá bom. Falou, te agradeço aí, brigadão, bate-papo. Beleza. Depois a gente marca alguma coisa mais.
Tá certo, então. Falou? Agradeço todo mundo que estiver aí no seu canal assistindo. Valeu, hein? Falou, Exa. Falou, Isa. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau. Falou. Espera aí.